Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando para comentar a liturgia do dia 30 de junho, no dia em que a Igreja sugere a memória dos santos protomártires da Igreja de Roma. Quer dizer que depois da grande festa de São Pedro e São Paulo, a Igreja pede para recordar os primeiros mártires da Igreja de Roma, além de São Pedro e São Paulo, os mártires que foram vítimas da perseguição do imperador Nero, logo depois do famoso incêndio de Roma, que aconteceu no dia 19 de julho de 64 depois de Cristo. Naquele ano de 64, então, o grande incêndio de Roma, e o imperador deu a culpa aos romanos. E aproveitou então para muitos líderes das comunidades católicas serem martirizados. É isto que nós recordamos no dia de hoje. A primeira leitura do profeta Amós continua sendo uma reclamação da parte de Deus através do profeta a respeito do afastamento do povo da aliança. O povo que deveria mais prezar o amor de Deus e os 10 mandamentos e a aliança feita com Ele, então este povo acabou ignorando, vendendo-se a outros povos e praticando a injustiça e vivendo como verdadeiros ateus, como pagãos. E num certo momento tem uma palavra da primeira leitura de Amós que vale a pena recordar. Falou o Senhor Deus, quem não será seu profeta? Quer dizer, se o Senhor Deus fala, qualquer um poderá ser profeta. Como Amós, que não era de família de profetas, era um pastor que cuidava de ovelhas e plantava alguma coisa na terra. Por isso, o refrão do Salmo responsorial é: na vossa justiça guiai-me, ó Senhor. Quer dizer, nós necessitamos que os nossos passos sejam guiados pelo Senhor. Mas, certamente, o Evangelho, como sempre, é de uma beleza extraordinária. O Evangelho de hoje relata aquele fato que todos nós recordamos do barco que era açoitado pelas ondas. Eu vou ler alguns versículos. Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanhavam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos morrendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, comandou ao vento e ao mar, e se fez uma grande calmaria. E os homens ficaram admirados. Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, é famoso este trecho do Evangelho, e aqui esta imagem do barco que é encoberto pelas ondas. Eu posso imaginar os apóstolos tendo um balde em suas mãos, tentando jogar fora a água sem conseguir vencer, mas estava lá Jesus. Eles já tinham visto, presenciado grandes milagres que Jesus tinha realizado, mas ainda não acreditavam. Quem sabe atribuíam aqueles milagres a alguma coincidência, a algum momento especial, não ao poder divino que sempre acompanha a pessoa de Jesus. Por isso que Jesus diz: Por que tendes medo, homens de pouca fé, fracos na fé ainda? E depois, então, Jesus é como que estava despreocupado. O barco normalmente se diz que está representando a igreja, uma comunidade, uma paróquia, uma diocese, a igreja inteira na sua totalidade. Como dizer, em certos momentos parece que tem tempestades de ventos contrários e ondas que parecem afogar a tudo e inundar a tudo, mas
é o Senhor que nos segura. E também podemos identificar com o barco a nossa família. Às vezes parece que está ameaçada de destruição, que tem tempestades que vão encobrindo, destruindo tudo. Ou às vezes também o barco pode ser assemelhado ao barco a vida de cada um homem, uma mulher que está tocando a sua vida e que encontra momentos que são particularmente difíceis, etc. Mas o convite deste evangelho é a confiança. Confiar em Deus que está junto de nós, no mesmo barco onde nós estamos, acompanhando-nos, sendo a companhia mais preciosa no meio das tempestades que nós enfrentamos. E depois, então, quando ele comanda ao vento e ao mar e se faz uma grande calmaria, os homens ficaram admirados e diziam: quem é este? Quem é este? E pouco a pouco vão chegar à conclusão: este é o Filho de Deus, porque somente sendo o Filho de Deus, que vindo aqui nesta terra para estar conosco, que estas coisas podem acontecer. É somente sendo o Filho de Deus que o mar vai lhe obedecer, que o vento vai lhe obedecer, porque de outro modo não teria nenhum poder sobre a natureza, sobre o mar, sobre o vento. Como necessitamos de Tua presença, Senhor Jesus, de Tua presença divina que vence o mal e que vence a morte, e que vence as tempestades, e que cura a lepra, perdoa os pecados, porque é o único caminho que nós podemos percorrer que nos restitui a verdadeira paz e nos ajuda a crescer e a sermos neste mundo construtores de um bem maior, porque é o bem que procede do teu coração e das tuas mãos. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.